Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Além da Notícia, conversando hoje com você sobre a reforma da Previdência, um tema que é tão atual e importante para todos nós. Nossos convidados, a doutora Thaís e o professor, nosso economista César Bergo, no bloco anterior, já nos contextualizaram, né, sobre essa questão atual. E em termos de números, em 2018, o rombo da Previdência foi de 194 bilhões. Thaís, você falava para nós sobre a Previdência como esse sistema que acaba tendo que cuidar de todas as realidades. Como é que a gente chega a um rombo tão alto assim? Eu entendo que são vários fatores. Sim. Eu estou do lado do economista, então aqui vamos ver se eu não falo bobeira. Questão de déficit, você tem duas opções. Ou você aumenta a receita ou diminui despesa. Sim. Né? Então, há uma discussão primeira se há ou não há déficit, em que sentido? Por quê? Porque nós temos o regime geral e temos o regime próprio, regime dos militares, dos servidores públicos, cada um com suas realidades. E, normalmente, eles misturam essas contas aí para chegar nos números, né? Quando a gente olha essa ótica da Seguridade Social, que eu lhe falei, Sim. é a Previdência que se dá bem de estar na Seguridade Social, porque o que acontece é que o governo, para chegar no déficit, ele entende que daquela panela eu só posso pegar duas conchas, que são as contribuições previdenciárias estrito sensu, que é a contribuição do empregado ou do segurado, de uma forma geral, e a cota parte patronal da folha. Mas, na verdade, eu posso ir lá na panela e pegar mais. Então, quando você vai lá na panela e pegar mais, você diminui o risco do sistema. Ocorre que as pessoas estão vivendo mais, tendo menos filhos, então você tem que fazer ajustes paramétricos nessas situações. Porque o que acontece no regime geral, que é onde... Aí a gente tem que chamar atenção também num ponto, e eu gostaria que o governo fosse um pouco mais honesto nessa discussão, porque a gente tem dito muito que é uma reforma para combater privilégios, né? Uhum. Mas ela é uma reforma que atinge todos. Da economia de 1 trilhão e 300, quase 900 bilhões é no regime geral, que é uma população que aposenta em média R$ 1.400. Então nós vamos diminuir este valor, porque hoje a população em média ganha R$ 1.400, esse dinheiro é gasto automaticamente na economia municipal. E tem um ponto da reforma, que é o que a gente vai entrar já, Sim. que é o cálculo. Um ponto que ninguém fala é a nova sistemática de cálculo da reforma. O que acontece? Hoje nós temos uma forma de cálculo e a PEC vem e propõe uma nova forma de cálculo. Cálculo esse que reduz muitos valores de todos, inclusive dos mais pobres. Tanto é que de 1 trilhão e 300, quase 900 bilhões é aí. Então, acho que a gente tem que primeiro ser mais honesto, vai cair para todo mundo. E eu me preocupo com esse ponto, porque já é uma população que recebe pouco. E me preocupa, aí o nosso economista pode me corrigir, acho que o governo também podia trazer, para a gente ter essa análise do equilíbrio de tudo, o impacto nisso das economias locais. Porque uma pessoa que... Eu fiz um cálculo, em sala, eu dou aula há 10 anos nessa área de previdência. Uma pessoa que ganhava R$ 1.000, foi crescendo, passou a ganhar R$ 2.000, agora ela ganha R$ 3.000. Se ela se aposentasse por invalidez hoje, vamos supor que ela tivesse 20 anos de contribuição, ela iria aposentar ali com R$ 2.100. Passando a PEC, o valor dela cai para R$ 1.080. Isso não é atingir o pobre? Atinge sim. Então, essa pessoa ganhava R$ 2.100 e vai cair R$ 1.080, é dinheiro que ela deixa de injetar na economia local. Então, eu tenho medo de ter também nós já estamos num momento recessivo e ter muita recessão. Então, a gente tem que conseguir achar formas equilibradas de fazer o ajuste das idades, fazer o ajuste do tempo de contribuição, mas também ter inteligência de fazer ajustes no acidente do trabalho, porque nós temos os países que mais têm acidente do trabalho. E se vocês pararem para ver, o acidente do trabalho, ele traz um déficit muito grande para o sistema. Eu tenho uma pessoa que ia trabalhar 30, 40 anos, em 2 anos ela tem um acidente de trabalho. Eu não tenho visto investimento em redução do acidente de trabalho, que traria uma economia para o sistema. Além de 1.000 outras situações, como... Que é necessário cuidar. A formalização do emprego, etc. Ok. César Bergo, nós já estamos aí caminhando o país há mais de 20 anos, tentando apresentar uma proposta de reforma da Previdência. Fernando Henrique tentou, Lula, Dilma, por último o Michel Temer estava lá na boca com a reforma, mas ela acabou não indo para frente. Agora parece que tem uma proposta aí que já está na comissão, vai daqui a pouco ir para o plenário. O que essa proposta de reforma da Previdência hoje traz para nós? O que acontece basicamente com relação às pessoas mais ricas
elas não dependem tanto da aposentadoria. Né? O pobre depende mais. Muito. Ou seja, uma pessoa que recebe R$1.400, R$2.000, vai depender muito mais, né, do que o que ganha, porque geralmente as pessoas acabam arrumando algum tipo de seguro, ou seja, um complemento de renda também. Né? E a grande questão também que nós temos no Brasil é a questão da qualificação. São pessoas de baixa qualificação que têm dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Então, a remuneração ela é crucial nesse aspecto social, né, de você manter a família. Né? Em vez de ficar fazendo Bolsa Família, a aposentadoria é uma coisa digna. A pessoa trabalhou e tem direito. E a coisa mais cruel você tirar esse direito da pessoa. Né? Porque as despesas elas não caem, elas só sobem. Né? Então é muito cruel você chegar e de repente um dia assim, não, você vai ganhar só a metade. Existiu também, recentemente, assim, há uns anos, a criação do fator previdenciário. Né? Que isso aí reduziu também a aposentadoria de muitas pessoas. Né? Quem contribuiu com o teto, de uma hora para outra, não tem mais direito, né? Perde-se o direito. E o fator previdenciário até estão usando agora para as regras de transição. Né? Agora, é o seguinte, do ponto de vista político, político nenhum gosta de coisa que vai custar voto. Impopular, né? Não deixa de ser impopular, como a gente acabou de contar aqui, as várias situações. Né? Mas alguém tem que assumir isso, porque não é uma questão de partido, é uma questão de nação. O Brasil merece uma lei que venha a atender todos os anseios dos cidadãos. Né? Como se diz, a Constituição não foi algo assim que caiu do céu. Foi discutido, debatido. As coisas que estão lá foram decididas pelo povo. Então, há que ter um respeito a esse tipo. E para mudar, né, a não ser que tenha uma probabilidade... É que nem a gente faz em finanças, né? Você está com uma dívida alta, então você vem conversar comigo, eu aumento a prestação, ou abaixo a prestação e elasteço o prazo. Ah, então lá na frente eu vou ter esse benefício? Vou. Então você pode fazer várias questões, porque eu até costumo dizer, não foi nem eu que inventei, foi um tal de Albert Einstein. Ele disse que a maior invenção do homem é o juro composto. Então, quando você faz um bom investimento, uma boa gestão, provavelmente o rombo da Previdência não seria tão grande. Essa é a grande questão. Então, se muda a lei, mas o que estão olhando com relação aos gestores que vão estar conduzindo isso? Ultimamente está se discutindo que vai juntar a Previc com a SPC, não sei o quê. Essas mudanças todas têm impacto direto, talvez até um impacto maior do que a própria questão da Previdência. Então, tudo isso tem que ser feito com responsabilidade. Então, quando eu vejo a discussão no Congresso, do ponto de vista técnico, político, eu tenho visto um avanço. Até eu fico assim, falando, eu não acreditava que isso ia acontecer. Então, houve um avanço, sim, com relação às coisas que estão sendo discutidas. Mas está muito longe ainda de ter uma grande solução que atenda tudo que foi dito aqui. Né? E eu vejo uma dificuldade muito grande, né, porque o cobertor é curto. Quando você fala do déficit da Previdência, se você resolver esse déficit, você vai piorar outra coisa. Então é necessário prudência nisso aí. Né? É porque está me parecendo que a discussão em torno da reforma da Previdência é o quanto nós vamos economizar. O governo quer economizar 1 trilhão, aquele que apresentou o relatório diz que vamos economizar 800. Alguns bilhões, 800 bilhões e tal. Mas é esses números que resolvem a questão da Previdência? Então, como uma política pública, é claro que ela deve estar sadia e ela deve ser adaptada aos novos desafios. Né? A crítica só que nós fazemos é que, dentre as várias opções que a gente tem num contexto, se for deficitário, uma delas é a redução de direitos. Mas antes disso, eu posso melhorar a arrecadação. Nós temos várias falhas de arrecadação, perdão de dívidas de empresas gigantes, bancos, etc. Então, eu tenho um dever de casa que deve ser feito. A última coisa que a gente mexe é o direito, porque o nosso povo já é muito sofrido. E eu tenho visto que é uma reforma com viés financeiro, que tem sua importância, não é atuarial, não tem análise do risco. Ela tem a análise seguinte: se eu alterar isso, eu economizo tanto. Se eu alterar isso, eu economizo tanto. Você fala de risco social. Mas não dimensiona o risco. Qual é o perfil da população? Com quantos anos ela está realmente envelhecendo? Porque eu vou fazer um exemplo aqui. Hoje, nós já temos uma idade 65 anos para aposentadoria por idade, 65 e 60. Só que
Não existe idade mínima no regime geral. Isso tem no regime próprio dos servidores já há 2 décadas, 55 e 60, mas por um voto não passou no regime geral. Daí tiveram que criar o fator previdenciário. Então, eu tenho 2 universos. Eu tenho uma população que só consegue se aposentar aos 65 anos, hoje já, e mal conseguindo provar os 15 anos de contribuição, que é o requisito hoje. Por quê? Porque o brasileiro que trabalha muito, trabalha, mas muitas vezes informal. Então, ele não consegue provar o trabalho. E eu tenho, do outro lado, um universo de pessoas de classe média que conseguem trabalho formal. E aí, por exemplo, uma mulher, depois de 30 anos, começou com 20, com 50, ela já poderia aposentar. E aí, ela é muito nova. Então, nós temos esses 2 universos hoje. Então, eu tenho que fazer um trabalho no mercado de trabalho para conseguir que essas pessoas, educação previdenciária, para as pessoas quererem e virem contribuir para o sistema, porque o risco vai acontecer. E, por outro lado, eu tenho que fazer um ajuste para evitar essas aposentadorias precoces. Porque o fator previdenciário, o que ele faz hoje? O fator previdenciário, para o nosso público entender, é uma fórmula matemática que ela vai interferir na hora do cálculo da aposentadoria. Quanto mais jovem a pessoa for na aposentadoria, pior fica o cálculo. Às vezes reduz 50%. Mas não impede a aposentadoria. Então, tem pessoas que aposentam e continuam trabalhando. Então, veja, os números são importantes? São. A minha preocupação é a gente estar fazendo uma reforma com viés somente econômico, sem atentar para o risco e estar descolada do risco da população. É só isso que a gente tem que ter, essas 2 dimensões. Eu quero fazer uma pergunta para os dois e eu quero que vocês me respondam de uma forma objetiva. A grande propaganda da reforma da Previdência é cortar privilégios. Quais são os privilégios que precisam ser cortados e quem são esses privilegiados? Temos a situação dos militares. Os militares, eles não têm um modelo previdenciário. Eles não contribuem para a Previdência, eles contribuem para a pensão e para a utilização dos hospitais públicos das Forças Armadas. Então, então ele recebe uma aposentadoria sem contribuir. Foi que os servidores públicos receberam há muitos anos assim, até 1993. O servidor público, ele já teve a reforma dele. Se você é uma pessoa hoje, quiser passar no concurso público federal, ela vai aposentar até o teto do INSS. Só que tem o custo da transição, que são aqueles servidores antigos, que tinham direitos a aposentadorias integrais, que era o último salário, e tem o custo da transição. Então, é esse custo que aí está sendo pesado. E nós temos os parlamentares, porque os parlamentares eles têm um sistema próprio alternativo de aposentadoria, em que aí eles têm condições privilegiadas, tá certo? E temos o regime geral, que é a população que a gente teria que fazer. Certo, doutor César, na opinião do senhor, quem são os privilegiados? Olha, isso aí parece aquelas caça aos marajás, né? 1990. Na verdade, eu acho que não existe privilegiado. Não existe privilégio? Não. O que existe é um discurso para você ganhar a simpatia popular. Sim. Né? Existe, sim, alguns casos excepcionais no judiciário. Então, o ponto principal da reforma da Previdência não é cortar privilégios. E vamos dizer mais. Uma coisa é o cara depender da Previdência Oficial. Sim. Tá certo? Outra coisa é o complemento de aposentadoria. Então, você contribuiu para os fundos de pensão, você contribuiu para uma previdência privada, somando tudo, você acaba tendo uma boa aposentadoria. Sim. Mas isso te custou alguma coisa. Isso não foi de graça. O cara contribuiu com 17% do salário dele para ter o fundo lá de previdência. Então, na questão de previdência oficial, que é o que nós estamos discutindo, que é o déficit público, etc. e tal, então existe muita confusão. Então, eu vou criar confusão para depois passar a questão. Ou seja, esse privilégio é outra coisa que tem que ser olhada com carinho e com lupa, porque existem alguns casos assim, como a doutora coloca, mas na grande maioria não tem nenhum privilegiado, não. A reforma vai pegar o cidadão. Então, daqui a pouquinho é privilegiado ser cidadão brasileiro? Eu sou cidadão brasileiro, então eu sou um privilegiado. Ótimo que eu seja um privilegiado, né? Agora, todos, né? Agora, do ponto de vista econômico, são pessoas sofridas. E é lógico que quando aí tem aquele discurso todo, quando você aposenta, você não vai ter gasto com escola, não sei quem, né? Porque aumenta o gasto com saúde, né? Então, esses aspectos, eu acho que a gente tem que deixar de lado. E eu acho que falta mesmo alguns cálculos, isso falta. E essa questão da economia, né? É tão distante, falar, vou economizar 1 trilhão daqui a 10 anos. Você não sabe nem quando vai chegar isso aí, né? Acho que precisa mudar um pouquinho a cultura. Isso que é fundamental.
é olhar as pessoas com dignidade e que merecem, de alguma forma, Pois é, vocês chegaram no direito. ponto, convergem no mesmo ponto, é muito importante isso, mas a proposta que nós temos hoje, ela é passada para a população com esse viés, que precisamos cortar privilégios, que precisamos ajustar a economia, precisamos economizar 1 trilhão e assim por diante. Essa proposta, o que ela traz hoje para a nossa população brasileira? Nós vamos fazer o seguinte, nós já estamos para chamar o intervalo, eu vou terminar com essa pergunta aqui para vocês, para a gente voltar depois do intervalo, respondendo diretamente, tá? O que realmente essa reforma que está sendo proposta para a nossa população, o que ela traz realmente de concreto para o nosso povo, tá bom? Depois do intervalo a gente volta conversando com você aqui, Além da Notícia.